Era o ano de 1910. Na América do Norte, onde moravam, dois jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Um crente narrou-lhes numa ocasião um curioso sonho que tivera com os dois amigos quando lhe aparecera o nome de um lugar muito estranho: Pará. Pesquisaram o significado daquele nome, procuraram em livros e mapas, descobriram onde se localizava e como se chegaria àquela terra distante. Os missionários Berg e Wingren compreenderam que era a mensagem de Deus mostrando para onde deveriam seguir em suas novas missões. E eles viajaram para Nova York, que Nova York seria o ponto de partida, e lá eles se organizaram e conseguiram recursos para viajar. Viajaram no dia 5 de novembro de 1910, a bordo de um navio inglês, e passaram 14 dias viajando. Aqueles dois homens muito especiais desembarcam em Belém do Pará após 14 dias de viagem, no dia 19 de novembro de 1910. Os dois missionários, que já haviam deixado a Suécia, sua terra natal, para viver nos Estados Unidos, deparam-se agora com uma nova terra, desconhecida, pobre e aparentemente selvagem. Começam a viver uma nova provação. Ninguém os aguarda no porto. A língua é totalmente desconhecida para eles. Era preciso, mais do que nunca, confiar nos desígnios de Deus. Os missionários chegam à Praça da República, no centro de Belém. É tudo muito diferente do que estavam acostumados. O clima, a cidade, as pessoas. Mas a ajuda não demora a aparecer. Companheiros de viagem encontram-se casualmente e indicam onde poderiam se hospedar na cidade. Em seguida, de certa maneira, aquela terra estranha lhes dava boas-vindas, oferecendo os frutos de suas árvores. Tudo é motivo de agradecimento. Aquele é também o momento de orar pedindo a Deus que continue iluminando os seus caminhos. Daniel Berg e Gunnar Wingren realizam a sua primeira oração em solo brasileiro e vivem a página inicial da história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Eles precisam enfrentar mais um desafio e se perguntam como conseguirão sobreviver com tão pouco dinheiro, sem amigos, em uma terra tão remota. Os poucos dólares que haviam sobrado depois da viagem correspondiam a 16 mil réis, suficiente apenas para uma noite no hotel. No pequeno hotel, Berg tenta se fazer entender para garantir a hospedagem dos dois. Wingren folheia ao acaso alguns jornais brasileiros. Eles não sabiam nada de português. Berg tem dificuldade em se comunicar e Wingren não consegue ler. Não compreende uma só palavra daquela língua. Mas tem uma grande surpresa. Reconhece no jornal o nome de um velho amigo, o pastor sueco Justus Nelson, que ele conhecera nos Estados Unidos. Por uma feliz coincidência, ele também estava em Belém. Não foi difícil localizar a casa do pastor Justus Nelson. O encontro foi muito gratificante para os dois missionários. Eles relataram ao amigo como Deus os tinha enviado para aquela cidade em plena Amazônia. Daniel Berg e Gunnar Wingren eram ligados à Igreja Batista na América. Assim, Justus Nelson achou por bem apresentá-los aos representantes daquela igreja em Belém. Berg e Wingren são apresentados a Raimundo Nobre, da Igreja Batista. A recepção é muito cordial e a conversa bastante proveitosa.
Tanto que os missionários foram convidados a morar nas dependências daquela igreja. É um porão estreito e escuro, mas representa a garantia de uma morada em Belém. Brasileiros se empenham em ensinar português a Gunnar Wingren e todas as noites, no porão que divide com Daniel Berg, Wingren se dedica a passar os conhecimentos do novo idioma ao companheiro. Em pouco tempo, eles já dominam a língua e estão prontos para suas pregações no Brasil. Daniel Berg consegue emprego como fundidor na empresa que estava construindo o Porto de Belém. Para garantir o seu sustento e de seu companheiro, Berg precisa trabalhar pesado durante várias horas por dia. Apresentados aos fiéis da Igreja Batista por Raimundo Nobre, Berg e Wingren são muito bem recebidos. Wingren fala português com dificuldade, mas consegue transmitir a palavra do Senhor com entusiasmo e convicção. Eles ajudavam o trabalho da Igreja Batista, pregavam, cantavam e eram muito bem aceitos, muito bem queridos. Tanto que a presença deles lá houve um efeito muito multiplicador, que irmãos que há muito tempo tinham deixado de ir à igreja compareceram e a igreja praticamente encheu de fiéis. Em nome do Senhor, passa a palavra ao Wingren. As narrativas de Wingren sobre as manifestações do Espírito Santo não deixam os pastores da Igreja Batista muito satisfeitos. Eles começam a questionar as pregações do missionário. Porque Deus vai você aqui hoje para abrir seu coração e curar através do Espírito Santo, porque Ele se cura com o batismo do poder do Espírito Santo. Os batismos no Espírito Santo e as curas de enfermos causam estranheza aos batistas, que não aceitam aqueles relatos. As relações entre Berg e Wingren e a Igreja Batista ficam estremecidas. Irmãos, estamos aqui reunidos em nome de Jesus e na presença do Espírito Santo. As orações dos missionários suecos atraem cada vez mais fiéis ao porão onde moram. As notícias correm e desagradam aos batistas. Raimundo Nobre resolve tomar providências drásticas. Mas o que é isso? Cura, Jesus! Pare já com isso! Eu sei muito bem que a Bíblia fala no batismo do Espírito Santo e nas curas das enfermidades por Jesus, mas acho também que é um absurdo que neste momento estou vendo aqui. Um absurdo que pessoas criadas nos dias de hoje ainda acreditem que essas coisas podem acontecer. Senhores, meus irmãos, não podemos acreditar nos sonhos e falsas profecias. Wingren permanece calmo e tenta convencer de que o batismo no Espírito Santo transformaria todos eles. Alguns dos fiéis tentam argumentar em favor da nova doutrina e narram exemplos de curas que haviam acontecido recentemente. Mas Raimundo Nobre não se convence. Quantos estão de acordo com isso? Diante das circunstâncias, ficou óbvio que vocês não podem mais morar aqui. Vão procurar 18 adeptos do pentecostalismo são excluídos da Igreja Batista. Eles ficam preocupados com o futuro do grupo e convidam Berg e Wingren para serem os seus orientadores espirituais.
Celina Albuquerque cede a sua casa para os cultos. Isso acontece no dia 13 de junho de 1911. Em 18 de julho, o grupo funda uma nova igreja e adota o nome de Missão da Fé Apostólica. Poucos anos depois, em 18 de janeiro de 1918, por sugestão de Ignar Wingren, a nova igreja passou a chamar-se Assembleia de Deus. A irmã Celina Albuquerque é uma figura ímpar na história da Assembleia de Deus, porque além de ela ser curada de uma enfermidade muito grave, ela foi a pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo, a primeira pessoa que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Porque eu preciso conhecer a tua força, Senhor Jesus, mais do que eu já conheço. O Senhor conhece todo o sofrimento que eu tenho passado com essa doença miserável. Não me queixo, quero conhecer, Senhor. Celina Albuquerque, que é uma das mais devotadas fiéis, e havia cedido uma sala de sua residência para os cultos da nova doutrina, no entanto, ela se vê forçada a deixar de frequentá-los por estar gravemente doente. Mas naquela casa, as manifestações do Espírito Santo não demoraram a acontecer. Uma noite, enquanto ora, Celina pede a Deus que a livre de sua enfermidade. E tem uma maravilhosa experiência durante o seu batismo no Espírito Santo. É um acontecimento de grande felicidade e encantamento. Celina Albuquerque está curada. É o primeiro batismo no Espírito Santo que ocorre no Brasil. Glória a Deus, irmão. E passaram, então, a necessidade de batismo, os novos crentes. Mas também não havia como batizar esses crentes. Havia perseguição muito grande. E a única maneira deles batizarem os irmãos seria na beira do rio. Com o passar do tempo, começam a ser realizados os batismos nas águas conduzidos por Wingren. São feitos sempre às escondidas, porque os crentes eram muito hostilizados pelos moradores dos caminhos que precisavam percorrer em direção ao rio. Em uma ocasião, o morador tenta agredir Wingren durante a sua caminhada. Celina Albuquerque, agora curada e fortalecida pelo poder do Espírito Santo, defende o pastor e repele mais aquela agressão. Repreende, alva Jesus! Finalmente, dando graças ao Senhor, o grupo é batizado nas águas do rio Guamá. Aquele seria um dos primeiros batismos nas águas a serem realizados durante o dia. Deus havia dado força a todos para vencerem mais uma adversidade. Aconteceu um fato muito interessante da história da Assembleia de Deus. Um grupo de irmãos, novos convertidos, começaram a cantar na cidade, falar alto, pregar, e eles incomodaram algumas pessoas. Essas pessoas acionaram a polícia e esse grupo foi preso. Naqueles tempos, não faltavam desafios para os crentes.
Para humilhá-los, o delegado obrigava a todos a seguirem em cortejo pela cidade em direção ao cemitério. Lá os crentes são obrigados a varrer o local, limpar e pintar sepulcros. Mas a presença de Deus é permanente. O grupo começa a cantar e orar e trabalha em uma atmosfera maravilhosa. São 24 horas de trabalho duro, sem comer nem beber. Mas a alegria dos crentes era maior do que a ira dos seus inimigos. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. A nova doutrina espalha-se pelo estado e conquista cada vez mais fiéis. Como resposta às suas orações, pedindo orientação, Deus havia dado mais uma missão a Daniel Berg. O missionário manda buscar nos Estados Unidos Bíblias escritas em português, que ele passa a conduzir em sua mala, conquistando novas almas para Jesus. Ele seria o mensageiro da palavra do Senhor, através dos mais distantes caminhos, em todas as direções no estado do Pará. Apesar das hostilidades, dificuldade financeira, o trabalho evoluiu. Evoluiu para o interior do estado, para a região do Marajó, região da Estrada de Ferro e a região do Salgado. Importante que alcançou o município da Vigia. Na Vigia se converteu um cidadão que era proprietário de terra, chamado Capitão Pedro Melo, e ele, com toda a família dele, se converteu, e eles acharam por bem, então, erigir um templo. E os missionários concordaram, e então foi erigido lá o primeiro templo da Assembleia de Deus, que foi inaugurado em 1912. O primeiro templo da Assembleia de Deus construído no Brasil foi na localidade de São Félix, município da Vigia, que hoje é Colares, em 1912. Estou aqui, eu, Manuel Carlos, estou aqui contando essa história porque duas filhas do capitão Antônio de Melo me contaram, e também o meu pai. E ele me contava, eu era criança, ele me contava a história. E o meu maior orgulho é ver no livro da história da Assembleia de Deus no Brasil a foto do templo de São Félix, e ali está a fotografia do meu falecido pai. Por muito tempo, os missionários suecos ainda precisavam enfrentar incontáveis adversidades. Anos depois de sua chegada ao Brasil, Gunnar Wingren vê a sua esposa cair de cama, acometida por uma malária implacável. Mas Wingren ora dia e noite, com fé e determinação. Deus lhe concede o que parecia impossível, a completa cura de sua esposa. Irmão Wingren, sinto-me premiado pelo Senhor Jesus ter nos usado numa grande obra como esta.
Irmão Daniel Ber, só Deus pode realizar uma obra grandiosa como esta. Nenhum homem no seu natural consegue realizar uma grande obra como essa que Deus nos usou. É verdade. Quando Deus usou aquele vaso para nos trazer a palavra profética que viríamos aqui para o Brasil, oramos, Deus confirmou. Chegamos aqui, pregamos salvação, cura divina e batismo no Espírito Santo. Eis a obra feita para a glória de Jesus. Pastor Francisco Pereira, o nosso tempo está chegando ao fim. Agora é sua missão cuidar desta igreja. Certamente Deus te abençoará grandemente. Glória a Deus. Com o crescimento da obra, os irmãos missionários acharam por bem realizar a primeira convenção. Contando com a ajuda decisiva do pastor João Queiroz, da Igreja de São Luís do Pará. A reunião convencional foi presidida pelo missionário Samuel Nextron. Aquela reunião era a primeira a ser realizada no Brasil e correspondia a um importante marco na história da Assembleia de Deus no país. Convido os amados irmãos a tomarmos a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Meus irmãos, declaro aberta a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Este é um fato histórico, porque depois desta, muitas outras reuniões. Houve a participação dos obreiros da região da Estrada de Ferro e do Salgado. Eram 20 obreiros representando 13 igrejas. A primeira reunião convencional foi realizada em 18 de agosto de 1921. Um começo humilde para a obra monumental que estava por vir. Samuel Nistron foi o missionário que realizou a fundação e realização das primeiras reuniões convencionais e criou a escola bíblica para treinamento de obreiros. Nelis Nelson fortaleceu as reuniões convencionais e estudos bíblicos e cooperou para a instalação de outras convenções regionais em outros estados do norte e nordeste do país. O pastor Francisco Pereira do Nascimento ampliou os trabalhos no interior do estado do Pará e criou a Comissão Permanente da Convenção para atender no período interconvencional. O pastor José Pinto de Menezes deu sequência aos trabalhos iniciados pelo pastor Francisco Pereira do Nascimento, mas, por motivo de ter sua saúde agravada, deixou a presidência prematuramente. O pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos fundou a Caixa Beneficente do Pastor, Cabepa, adquiriu o barco Mensageiro I para transportar obreiros e realizou o Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus no Brasil. O pastor Firmino da Anunciação Gouveia fortaleceu a Caixa Beneficente do Pastor, Cabepa, ampliou os trabalhos no exterior e no Nordeste brasileiro, criou a Umadespa e adquiriu o barco Mensageiro II para transportar os obreiros. O
pastor Josias Camelo da Silva implantou a convenção como entidade autônoma e iniciou a construção da sede da convenção na rodovia Mário Covas. A nova doutrina ganha adeptos. Fiéis estão em todas as regiões do Pará e do Brasil. Nos mais distantes rincões do país, templos da Assembleia de Deus marcam a presença do Senhor junto àqueles que mais precisam de sua palavra. Sabendo que a nossa igreja estava em cada cantinho, em cada igarapé, em cada ramal, eu falei assim, eu vou visitar todo mundo. Eu pude chegar em regiões assim tão distantes, tão carentes, mas que com a presença da convenção ali, com encontros de obreiros, com palestras, com estudos da palavra de Deus, eu pude perceber que o pessoal sentiram assim um novo ânimo, uma nova força, e o trabalho prosperou maravilhosamente. Hoje nós estamos com quase 600 igrejas sedes. E é bom que se diga também que no nosso estado, que hoje estamos com 36 áreas de supervisão, e um detalhe muito importante, nós temos em nosso estado regiões mais difíceis, de difícil acesso. Temos igreja nossa que para o obreiro chegar de onde está, aqui na nossa sede, é 2, 3 dias de viagem ou mais. No entanto, ele não perde a sua assistência, porque bem pertinho dele, lá um núcleo maior, uma cidade, um centro maior, tem um supervisor que faz às vezes do presidente ali nas nossas ausências. A convenção anual atraiu a Come e a Depa por uma semana inteira, 1.400 pastores e 400 esposas de pastores, representando 36 supervisões, além de familiares e fiéis. Foram dias de intensa demonstração de fé, de palavras de estímulo e incentivo, apoiadas nos ensinamentos bíblicos e música de louvor que encantou a todos os fiéis. O pastor José Wellington, que também veio prestigiar o evento, mostrou-se impressionado com as realizações. Eu quero inicialmente parabenizar ao meu companheiro e pastor Gilberto Marques e toda a diretoria da nossa convenção pela adaptação e, na verdade, o término desta bonita sede da nossa convenção, que faz jus ser a convenção número 1 da nossa convenção geral. Então, o Estado do Pará, com toda a sua convenção, está de parabéns. Eu me sinto lisonjeado em poder estar participando deste período convencional e dizer a todo o Brasil que a Assembleia de Deus, que aqui nasceu, ela em nada se modificou, visto que o nosso Deus, a sua palavra, o Espírito Santo e a unção é a mesma. 100 anos se passaram, mas o poder e a glória de Deus continua sendo derramado e vista no meio da Assembleia de Deus. A gestão do pastor Gilberto frente à Come e a Depa tem a felicidade de atravessar 2 décadas e viver o momento em que se comemora os 90 anos de criação da convenção. A conclusão da obra demora anos, mas chega finalmente a 2010, precisando apenas dos retoques finais. Com o apoio dos fiéis e colaboradores, a convenção chega assim aos 90 anos,
como um verdadeiro monumento à fé evangélica, com um papel da maior relevância para a integração das igrejas, pastores e fiéis da Assembleia de Deus. São mais de 30 colaboradores em diversos setores, para atender às necessidades e demandas dos pastores. A cozinha tem condições de oferecer milhares de refeições por dia, servidas em seu amplo refeitório. O plenário conta com 1.200 lugares, com assentos confortáveis, refrigeração ambiental e som de altíssima qualidade. O plenário feminino acomoda 300 mulheres também com todo o conforto. O Hospital Galileu, também produto dessa expansão, atende à comunidade evangélica e aos cidadãos à sua volta. Oferece instalações de qualidade, equipamentos médicos sofisticados e a incomparável dedicação de seus servidores. Uma visita que a gente fez numa região nossa, que é a supervisão de Anajás, uma supervisão muito bonita, muito servida de selva, de água, e eu estava para chegar na cidade, lá não se fala em cidade, é no campo de Jurará. Nesse campo de Jurará, a igreja nos esperava, estava no programa que eu passaria por lá, e o presidente da igreja, o pastor da igreja, ficou perturbado porque não tem supermercado, não tem mercearia, nada por perto que se pudesse comprar gêneros alimentícios. E ele, preocupado em fazer uma comida mais especial para nós, e ele disse para um diácono que fosse para o mato, fosse através de um igarapé, ver se encontrava uma caça para servir de alimentação para a gente. Quando a gente está totalmente a serviço do nosso Senhor Jesus, a gente vê coisas maravilhosas. Esse lance que eu comecei a citar, do diácono que foi procurar uma caça para servir de alimento para a gente, ele estava numa mata densa, a gente conhece a região, e um local até de difícil acesso. E ali, quando ele foi batido por essa cobra, uma cobra surucucu, bico de jaca, uma cobra de um veneno muito letal, ele clamou a Jesus, dizendo: Senhor, eu vim aqui para buscar alimento para o teu servo que vai chegar na nossa igreja. Me permita que eu chegue até o casquinho para que eu possa então ser encontrado por alguém, porque nessa mata vai ser difícil eles me acharem. E ele então começou a manquejando e ir em direção ao barquinho, e à medida que ele andava, ele foi esquecendo que estava batido de cobra. Chegou no barquinho, desamarrou ali de onde ele estava atracado e voltou. E à medida que ia remando, até que chegou na congregação, lá no Templo Central, em Jurará, ele percebeu que não sentia mais dor nenhuma reação da picada da cobra. E ele desceu do barquinho e começou a pular e a gritar, dizendo que estava curado, que Jesus tinha socorrido a ele. Foi o momento que eu cheguei e vi aquele irmão pulando, e eu quis saber o que ia acontecer. Ele disse que tinha sido aquela cura maravilhosa que Jesus tinha dado, o livramento do veneno da cobra. E ali entoar-lhe nos cantos, exultando no Consolador. A palavra de Deus encontrou campos férteis junto aos fiéis do Pará.
santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele as minhas promessas nos revelará, em breve nos virá. Essa é a nossa história. E enquanto Jesus não vem, Ele vai continuar contando conosco para falar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E estaremos enriquecendo o reino de Deus aqui na face da terra.